Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 8 maneiras de utilizar a água para te auxiliar no processo de emagrecimento. Então, 8 maneiras de como você vai utilizar a água para acelerar o seu emagrecimento, de forma bem simples, bem prática, bem eficaz, como nós utilizamos nos programas de Fitonutri, de fitoterapia, de emagrecimento, nas próprias consultas aí, como eu coloco a água numa forma estratégica para que você possa alcançar o seu emagrecimento de forma eficaz. E eu selecionei 8 passos, tá bom? Eu espero que esses passos façam sentido para você e eu quero agradecer pela sua presença. Hoje nós estamos às 2, eu sei que tinha que ser um pouquinho antes, mas estamos aí conseguindo no nosso horário, né? Tá bom? Nossa live do dia. Segunda-feira começa com live e essa nossa live vai trazer para você justamente 8 maneiras de você conseguir emagrecer. Eu vou prometer que eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Eu sei que é um pouquinho difícil para eu falar mais devagar, porque eu começo sinceramente no ritmo e eu gosto de deixar isso aí para você de uma forma bem clara, bem prática, bem sabe, que você consiga, fico vendo aqui os comentários, que você consiga acompanhar. Então seja bem-vinda aqui à live diária da Nutri Vanessa Galdiano, ou aqui no Instagram, ou depois essa live vai para o YouTube também. Então quais são os 8 passos, 8 formas de você começar a emagrecer já, utilizando a água? Então, assim, a água você sabe que ela é verdadeiramente importante em todo o seu processo de emagrecimento. Afinal de contas, ela vai auxiliar a formação de vários processos metabólicos que estão, sim, no nosso organismo. Então, vamos lá. Nós precisamos de água para conseguirmos um equilíbrio hormonal? Com certeza. Nós precisamos de água para conseguirmos verdadeiramente organizar os processos metabólicos do nosso corpo? Com certeza. Nós precisamos de água para a produção de colágeno, para a produção dessa firmeza da nossa pele? Com certeza. Então, assim, a água, ela está na fonte de energia? Com certeza. Você já viu quando nós estamos com sede? Nossa, eu tô com uma sede. E aí parece que você não consegue se concentrar em nada, a não ser em você pensar num belo copo de água, tá bom? Roseli, seja bem-vinda. Todas vocês, a Josi, seja bem-vinda. Eu fico muito animada quando vejo vocês aqui. A gente tá criando verdadeiramente uma comunidade onde nós vamos interagindo. E isso é muito legal, isso faz muito sentido, tá bom? Então, eu vou conseguir, acho que falar uns 30 minutos aqui, mas tá ótimo, tá? E nós vamos falar de cada processo. E aí depois eu vou... Oi, Ju! Eu vou depois para o processo aqui justamente depois das consultas, das gravações, porque hoje eu tenho Fitonutri lá, então eu tenho que fazer gravação para elas, então assim, eu preciso dar uma aceleradinha. Nossa, a conexão ficou baixa, mas já voltou. Beleza. 8 maneiras de utilizar a água para o processo do emagrecimento. Eu acho que a primeira que eu coloquei aqui, ela tem assim um processo muito lógico, tá bom? Ah, vejo sim, Josi, eu não vi ainda. Silvana, seja bem tarde, ainda não vi as mensagens, tá bom? Na realidade, eu tô atrasada com mensagens desde quarta-feira passada, por causa do feriado. Mas eu tenho que atualizar. Então, vamos lá. Primeiro processo é o efeito detox, tá? Então, 8 maneiras de você utilizar a água para acelerar. Efeito detox. A água, ela vai auxiliar a eliminar as toxinas que o nosso corpo produz durante o dia. Então eu vou usar a água de uma forma, de uma maneira que ela vai me auxiliar eliminando essas toxinas que prejudicam o meu próprio emagrecimento. E como que ela vai fazer isso? Como que nós conseguimos fazer isso utilizando, logicamente, essa bebida tão simples, né? Eu não tô nem colocando nada diferente para vocês. Porque nós produzimos diariamente os radicais livres, que eu já disse algumas vezes aqui para vocês. O nosso corpo, de forma muito natural, produz as toxinas, isso é normal. Caso nós não produzíssemos, nós não iríamos envelhecer, nós não teríamos unha fraca, nós não teríamos algumas patologias. E o ser humano, ele nasce, ele morre, nós não somos eternos, né? Eterno é nosso Deus, amém? Mas nós não somos eternos. Então, nós já estamos no efeito de produção de radical livre desde quando nós nascemos. Porém, isso vai aumentando essa produção conforme vamos envelhecendo devido a vários fatores. Entre eles, a poluição do ar, tá bom? A alimentação, às vezes a gente não consegue ter a melhor alimentação, né? Uma alimentação muito
organizada em relação a nutrientes, saudável, mais in natura possível, e acabamos comprando produtos alimentícios, e esses produtos vão fazer com que nós venhamos a produzir cada vez mais toxina. Afinal de contas, eles vão criando resíduos metabólicos. Se uma banana, que é uma fruta maravilhosa, cria esse resíduo metabólico, imagina você colocar uma geleia de banana cheia de açúcar. Tá bom? Então é lógico, nós produzimos essa quantidade de toxinas. Ju, eu vi aqui o seu recadinho, obrigada. Nós produzimos. Então, quando nós utilizamos água, ela vem e ela limpa. Pensa que você tá suja, você chegou em casa suja, aquele calorão, tá bom? E você tá suando e tudo mais. E aí você passou justamente numa poça d'água, não porque tá calor, vamos colocar assim, você passou e pisou ali num barro e ainda sujou o seu sapato. Bem, ou você foi ver uma obra, veio cheia de poeira, você fala, eu preciso de um banho. Às vezes nem nada disso, às vezes você pegou um ônibus lotado, cheio de gente, foi trabalhar, voltou, você fala, eu preciso renovar minhas energias. E aí você fala, eu preciso de um banho. E aí você toma aquele seu banho, você realmente elimina aquela impureza, você sente. A gente começa a lavar o rosto, quando a gente toma banho, assim, lavar o cabelo, parece que a gente tá tirando aquela sujeira. E quando você sai do banho, você sai assim, renovada. Isso ocorre por dentro. O nosso corpo, ele precisa dessa água para eliminar essas impurezas que são colocadas de forma diária. Então, quando nós não tomamos água suficiente, nós não temos o efeito detox. E o efeito detox é justamente essa eliminação de toxinas, que nós conhecemos muito através de sucos, que tem o seu poder e tem sim o seu lugar. E bem-vindo, obrigada. Porém, nós utilizamos mais, né? Ou não mais, mas utilizamos de uma maneira mais prática através do efeito detox, tá bom? Quando nós tivermos o nosso desinflame, o seu corpo em 3 dias, que é aquele desafio 100% gratuito, gente, que vai ter dia 2, dia 3 e dia 5 de outubro, que para quem tá lá no grupo do WhatsApp, eu acho que você não está lá ainda, porque a pessoa entra e pensa que eu já vou estar alimentando o grupo, mas o grupo, você aguarda as mensagens, porque ele vai ter o seu processo na hora que iniciar o desafio. Ou você não se inscreveu, às vezes, no seu e-mail, então você vai receber também esse e-mail. Então faz o seguinte, se você não mandou um e-mail, se você não se inscreveu aí no grupo Desinflame Seu Organismo em 3 dias, aproveita, porque a gente vai usar esses efeitos detox, tá bom? E você vai ver como ele realmente é, assim, importante e eficaz no processo de desinflamação no seu organismo e muito simples mesmo, tá? Então, a primeira maneira de você utilizar a água é utilizando o efeito detox, tá bom? O efeito detox para que você possa ter esse resultado mais específico, para que você possa ter esse resultado mais eficaz. Quem quer fazer a inscrição do Desinflame Seu Organismo, vai lá na minha bio e tem ali tanto o grupo do WhatsApp quanto o e-mail. Então, você tem que ir lá para se inscrever, beleza? Aproveita, tá bom? Enquanto tá aberto. Outra coisa, então a primeira maneira é utilizando o efeito detox. Segunda maneira é sabendo a quantidade certa que nós utilizamos para beber água. Tem gente que bebe água demais. Eu já conheci pessoas que foram parar no hospital por falta de minerais, por ficar desidratada em relação a tomar muita água, né? A gente pensa em hidratação, mas quando você pensa que quando você toma bastante água, você elimina sais minerais, o que nós vamos, ou vitaminas, o que nós temos que entender? Que nós temos uma quantidade de água adequada. Por isso que eu sempre combino suco, sempre combino chás, a gente sempre tem uma alimentação adequada, porque a pessoa quer emagrecer, ela fica na água. Ah, nossa, a Nutri falou que a água emagrece, então eu vou lá e fico bebendo água. E ela quer emagrecer logo, e ela pega 8 litros de água, e ela manda ver ali. E ela faz isso durante 10 dias, 15 dias seguidos, bebendo 8 litros de água. Eu já vi, gente, tá? 6 a 8 litros de só água e praticamente não come. Toma água. Ela começa a eliminar muitos minerais. E aí a gente tem um problema, porque a gente tem um desequilíbrio no nosso organismo. E aí não vai emagrecer e ainda você vai ficar totalmente fraca, vai prejudicar a sua formação hormonal, você vai começar a ter tonturas, fraqueza, mal-estar e vai ter que parar no hospital, tá? E isso é sério, porque a gente precisa de minerais até para funcionamento do nosso coração e de tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente utiliza essa quantidade de água, tá bom, gente? Nós vamos pegar 35 vezes o seu peso.
35 vezes o seu peso. Então, vamos dizer que você tenha 70 quilos. Você vai pegar 70 vezes 35. E isso vai dar uma média de 2 litros 450 ml, arredonda para 2 litros e meio. Essa é uma estimativa da quantidade de água que você deveria beber no dia. Então, você vai pegar 35 vezes o seu peso. Se você tá bem acima do seu peso, tá? E você quer dar aquela emagrecida, você vai colocar 40, tá? Se você não tá tão acima, se você passou dos 60 e você tá com uma perda óssea muito forte e tudo mais, você pode colocar 35 a 30, tá? Mas é importante você ficar entre 30 a 40, a média é 35 vezes o seu peso. Que aí a gente tem uma média de ingestão hídrica, né? Ingestão diária, de quantidade de água nesse caso, que a gente não tá falando aqui ainda, mas eu vou falar dos sucos e chás e tudo mais. Então vai fazer sentido você começar a colocar essa quantidade de água no seu dia a dia. Então, é uma conta muito simples, 35 vezes o seu peso. E aí você vai saber que você tem que tomar aquela quantidade, estipular aquela quantidade. Então, você tem uma meta, né? Uma quantidade adequada para você estar bebendo de água durante o dia. É importante? Não é importante, é essencial. Né? Claro que sim. Tá bom? Hoje eu tô tomando, pra variar o meu... Agora eu tô adotando o gengibre em pó, porque ele é muito mais prático. Então eu trago o chá do dia, né? Então hoje eu trouxe chá verde, às vezes é chá branco, às vezes é chá de amora, depende, né? Hoje eu trouxe chá verde e aí com gengibre. Ele fica picante, gente, picante, gente. Quando eu tô tomando aqui, eu tô acordada aqui. Beleza. Então, isso é uma estimativa. Então, maneiras de nós conseguirmos emagrecer utilizando água. Primeira é o feito detox. Então, a gente elimina toxinas e emagrece, é lógico. Segunda é sabendo a quantidade de água que eu preciso beber, que também auxilia no processo de emagrecimento. Porque quem bebe pouca água acaba comendo demais. Já comecei a falar rápido de novo. Então, eu vou tentar falar de novo. Estou me policiando, ouvindo aí os comentários de vocês, mas é difícil. Então, vamos lá. Primeiro, efeito detox. Quando nós utilizamos a água necessária, nós eliminamos as toxinas do nosso organismo e, logicamente, nós temos o processo do emagrecimento. Então, nós temos o efeito detox. Nós temos uma quantidade, uma estimativa por pessoa que está em relação ao seu peso. Nós pegamos 35 e multiplicamos pelo peso. E aí, nós já vamos saber, tá? A quantidade de ingestão hídrica, que é tudo que tem água, sucos, chás, que não vai com açúcar, né? Na realidade, a ingestão hídrica saudável, vamos assim dizer, que você precisa durante o dia. Outro benefício que é muito importante é você se hidratar em jejum, tá? Então, vamos dizer o seguinte, você acordou e a gente não... Fala sério, que às vezes a gente tem aquela preguicinha de levantar da cama, né? Eu estou super me policiando para levantar da cama, já ir pro banheiro, arrumar meu cabelo, fazer a maquiagem, já descer, tomar o meu suco do dia, tomar minha água, né? Em jejum, tomar meu suco, tomar meu cacau, que eu tenho a minha rotina. E eu sei que isso é uma questão de você estar se policiando, você estar realmente se dedicando naquilo. Então, qual que seria a maneira mais fácil de você tomar água logo em jejum para estimular os funcionamentos dos seus órgãos digestivos, que seria o seu estômago, o seu intestino, eliminar as toxinas que são produzidas durante a noite, tá? E começar o seu dia bem, começar o seu dia com muita disposição. Qual seria a maneira simples, prática de você beber água em jejum, gente? Leve uma garrafinha de água para o lado da sua cama. Leve uma garrafinha de água para o lado da sua cama. Entenderam? Você pode pegar uma garrafinha de 500 ml e deixa essa garrafinha lá do lado da sua cama. Deixa ela ali bonitinha. Assim que você acordar, agradece a Deus pelo seu dia, porque nós devemos agradecer a Deus. Pega aquela garrafinha de água, abre, beba. Beba logo que você acordar. Não consegue tomar os 500 ml pela manhã, ok, mas com certeza você vai bater 200, 250. E vai ser a primeira coisa, assim, a primeira bebida que você vai colocar logo que você acordou. E o seu corpo, ele tá preparado para aquilo, ele está um período em jejum. Todas nós passamos por um período de jejum, né? Todo mundo fica falando de jejum intermitente, mas saiba o que você faz, né? Normalmente você fica 12 horas sem comer, poucos não ficam. Tá? Então, normalmente contando com o período da noite. Então, o seu corpo ele está preparado
preparado para o funcionamento dele, eliminar as toxinas, os seus órgãos digestivos estarem funcionando, o seu estômago ali funcionar, o seu intestino funcionar, tá bom? Ele está preparado. E aí você vem com aquela água pura, limpa. Ah, mas eu não tenho que beber água com própolis, eu não tenho que beber água com limão. Ok, mas você acha que beber um copo de água antes vai atrapalhar você beber um copo de água com própolis assim que você levantar depois? Claro que não. Só que às vezes a água com própolis não fica ali do lado, né? Mas a água pura tá ali no lado da garrafinha. Então você já acorda e você toma. Toma aquela água. Já é uma maneira de você começar o seu dia muito bem, tá? E são todas sugestões que eu faço aqui no consultório e faço com minhas amigas também. Então assim, minhas amigas Fitonutri também. Nós vamos ativar o nosso metabolismo. Então nós já falamos de 3 maneiras. Nós já falamos de efeito detox, que nós eliminamos as toxinas quando bebemos água. É uma forma de utilizarmos a água no processo de emagrecimento. E nós utilizamos, não é que tipo assim, eu não vou escolher. Nós não temos opção. É assim que funciona. Segunda maneira que eu coloquei aqui para nós é a quantidade adequada. E é uma questão de opção, uma questão de você se organizar e saber a quantidade de água que você precisa beber, tá? Beba água sem escovar os dentes. A raspa da Lincoln é muito ruim, ó. Legal, uma super dica aqui. E também em jejum, né? Assim que você acordar, beber água. Então pode beber, logicamente, sem fazer higiene pessoal. Beba água lá, gente. Ótimo, vai limpar o seu organismo, né? Outra coisa que é muito interessante. Normalmente, quando a gente faz uma anamnese, a gente vai conversar, a gente vai fazer um grupo, você pergunta assim, e aí? Quanto de água, eu pergunto, quanto de água você tem o hábito de beber durante o dia? Aí algumas pessoas falam, não, estou me policiando, estou conseguindo beber 2 litros, 2 litros e meio. Mas a maior parte das pessoas fala assim, olha, não é muito não, eu acho que 1, eu acho que 1,5, eu acho que 2. Quando que nós sabemos certinho a quantidade de água que nós estamos bebendo durante o dia? Quando? Quando que nós conseguimos saber? Quando nós criamos metas. Então tem várias. Tem a garrafinha de 500 ml, 1 litro e tal, que fica ali marcando, mas uma garrafa normal de 500 ml, se você enchê-la durante 4 vezes ao dia, você já sabe que você conseguiu bater 2 litros. Então, assim, é fácil. Você tem que estipular uma meta e monitorar. Porque, caso contrário, você vai ficar andando com aquela garrafinha de água o dia inteiro e vai esquecer de que tem que enchê-la porque nem bebeu. Então, você vai colocar... Eu já vi pessoas colocando sinal sonoro, né, alarme, no celular. Ah, é a hora de eu tomar água. Tá, beleza, ótimo. Então, assim, se organiza aqui. Ah, vou tomar 500 ml na hora que eu acordo, ou 250. Vou tomar mais 500 ml no período da manhã, de café da manhã e almoço. Pronto, já tomei 1 litro. Vou tomar esse 1 litro no período da tarde, que tá faltando. Então, depois do almoço até o jantar, que é um período maior, ao invés, né, de eu fazer outras coisas, eu vou ficar o quê? Bebendo água em relação, que eu já vou falar que são as outras coisas aqui. Mas eu vou monitorar o quê? O meu progresso, monitorar o meu peso. Tá, ok? Voltamos, tá? Então, isso é sim uma maneira de você conseguir verificar a quantidade que você está utilizando de água durante o seu dia. E faz muito sentido, tá bom? Antes de beliscar, antes daqueles impulsos alimentares, você começou a ter aquela... Quem já não tem aquela crise de ansiedade? Aqui no Brasil a gente tem muito, né? Aquela crise de ansiedade. Já vou falar, Ana Paula. E aí você fala... Quando eu falo assim muito, que nós somos pessoas ansiosas. Como o brasileiro é bom em marketing, o brasileiro é bom nisso, ele se destaca. Então, a gente acaba criando uma sociedade muito... Eu não falo marketing só aqui em relação a vendas de produto, não, eu falo de tudo. Às vezes, uma necessidade que você não tem de um carro, daquele processo, ou de um bem, de compra tal. E a gente fica criando. Ou medos, né? A gente também fica vendo muitas coisas que são acidentes. E nós vamos criando todo um ambiente de ansiedade. Trabalho, né? O estresse do trabalho, cada um tem o seu motivo, tá bom? Então, antes de você... que está com aquela crise de ansiedade, ou aquela vontade, emagrecimento traz muito isso, né? A gente tá falando do processo de emagrecimento, o emagrecimento ele trabalha muito com, eu quero ver resultado logo, a gente sabe que o resultado aparece em 3 meses,
bem desenvolvidos e é um resultado maravilhoso, 4 meses bem trabalhadinho é um resultado maravilhoso, mas nós queremos ver o resultado muito rápido, nós queremos já ver o emagrecimento em 14 dias, em 15 dias, já não sentir as necessidades, a fome, né? Então, por exemplo, eu faço jejum muito fácil, só que hoje eu não tô de jejum, tomei café da manhã. E já vem uns dias que eu tô tomando café da manhã, ok. A minha fome aumentou. Por quê? Porque quando a gente come, a gente realmente abre mais o apetite. Então, não tô falando que é errado comer, tô falando tudo bem, não tem problema. Então, antes, quando eu não tomava café da manhã, chegava esse horário, eu já não tava com tanta fome. Agora, eu já tenho um pouco mais de fome, porque se eu faço 2 refeições bem equilibradas ao dia. Então, eu vou comer daqui a pouco, um pouco mais tarde. Então, logicamente, isso vai me criando uma certa ansiedade, eu quero comer, não vai? Então, emagrecimento, ele traz isso. Então, o que a gente quer? A gente, antes de sair beliscar, antes de ficar ansiosa, antes de ficar abrindo e fechando a porta da geladeira, antes de ficar abrindo e fechando a porta do armário, pega a sua garrafa de água, aquela sua meta, e bebe. Às vezes, você não está com fome, às vezes você está ansiosa, às vezes você pensa estar com fome, mas você está desidratada, porque não está bebendo a quantidade de água que deveria. Você muda o foco, muda a sua atenção. Então, uma maneira de você emagrecer bebendo água é parando antes de beliscar, você beber água. Então, a gente está usando estratégias. As estratégias de água são: primeiro, você precisa bebê-la, porque nós vamos ter um efeito detox, eliminar. Segunda maneira que nós utilizamos é tendo a quantidade certa, cada uma tem, conforme o seu peso, uma estimativa. Terceiro, em jejum, porque nós vamos fazer com que os nossos órgãos digestivos trabalhem, ativando assim todo o processo hormonal que auxilia no processo de emagrecimento. Quarto, colocando uma meta. Nós precisamos de meta, nós precisamos saber que precisa alcançar pelo menos 2 litros. O meu cálculo está sendo 2,5, mas eu não consigo. Pelo menos 2 litros eu tenho que colocar. E 5, antes de beliscar. Então, beliscar, a gente sabe que é um processo, aquelas que ficam comendo fora de hora, que leva ao aumento de peso. E se a gente está falando sobre o processo de emagrecimento, então, antes de você ficar buscando o que comer, você vai beber água. Porque você vai começar a perceber que você vai se sentir muito melhor, com muito mais disposição, tá? Quando você começar a organizar os seus momentos de ansiedade e estresse bebendo água. E ao invés de ficar beliscando, você vai já colocar uma quantidade de água que deva fazer sentido na sua vida. Às vezes à tarde, ó, eu quero muito aquele bombom, Mas antes de comer aquele bombom, deixa eu tomar 300 ml de água. Será que eu vou querer aquele bombom depois que eu tomei 300 ml de água? Eu sou uma pessoa que eu quero muito, então eu vou colocar 500 ml de água. Será que eu vou querer? Normalmente não, gente. Normalmente a gente nem toma água. Porque acontece com fruta também. Será que eu vou querer aquele bombom se eu como uma banana? Diminui muito a vontade. Diminui mesmo. Mas a gente quer o bombom, então a gente não toma água, então a gente não come banana e vai direto pro bombom. Esse é um problema. Porque nós não criamos essas metas, esses objetivos, tá bom? Alguém tá me perguntando aqui sobre chás e infusões, tá? Então, vale a pena fazer uma infusão? Com certeza. Um chá? Com certeza. Eu amo chás. Então, assim, antes... Se você já não quer tomar tanta água, se você quer utilizar a estratégia como chá, nós temos muitos benefícios. O chá de amora, além de você beber o chá e a gente tá falando de ingestão hídrica, tá? Além de você colocar essa quantidade de água, você aumenta o seu fitoestrógeno. O chá de hortelã-pimenta, além de você colocar a quantidade de água, você melhora a digestão. O chá de gengibre, além de você colocar a quantidade de água, ele é termogênico. Então, ele acelera o processo de emagrecimento. Deixa eu ver mais qual que eu coloquei aqui. O chá verde, além de ter o processo de colocar água, você também tem quebra de gorduras adiposas, isso. E as células adiposas. Então, você vai ter o processo de emagrecimento. Então, isso vai fazer muito sentido para você. Então, a gente quer sim, claro que queremos. Faz sentido? Claro que faz utilizarmos. Quando nós utilizamos chás como chá verde, quando utilizamos chá branco, ou mesmo mate, esses chás, eles têm uma quebra, né, das gorduras adiposas, então eles dão um certo enjoo, tá bom? Mas faz muito sentido a gente usar, tá bom? E o que mais a gente poderia usar? Além dos chás, ou melhor, né, ele quebra a leptina, né? E aí ele dá uma saciedade maior. O que nós poderíamos usar, além do chás? Nós poderíamos usar as ervas, que eu já falei para vocês aqui. Então, eu chamo tudo de chá, mas a gente sabe que
hortelã, alecrim, são ervas medicinais, né? Erva cidreira, são ervas medicinais, tá bom? Não precisa utilizar chá, Ana Paula, se você não gosta. Ah, adoro chá, mas não gosto de água, entendi. Chá de canela pode também, gente, pode sim. Eu não tava vendo aqui as mensagenzinhas, tá bom? Então pode sim, tá? Chá de canela pode utilizar chás. Eu gosto, sabe como é que eu gosto de fazer? Não, chá com açúcar não pode, tá? Então toma água. Sabe o que eu gosto de fazer? Às vezes você pode diminuir a concentração de chá para ele ficar mais fraquinho. Então ele só vai dar uma leve saborizada. E aí fica um pouco mais fraquinho. Ou se você não curte bebida quente, você pode fazer o chá e pôr na geladeira. E esse chá vai ficar chá frio, tá? Eu tenho várias estratégias para... Eu gosto muito de chá, né? Então pra mim é fácil. Mas eu tenho várias estratégias. O chá da noite, que quando eu fervo, por exemplo, o gengibre, eu faço ele à noite. Ou mesmo quando há alguma erva que eu tenho que ferver mais, né? Bem, eu faço à noite também, porque o chá ele tem uma durabilidade maior. Então, ele dura pelo menos aí umas 8 horas. Então, não, 8 não, 24 horas. Então, o que eu faço? Vou colocar um chá, uma composição de chá que eu gosto muito. Eu gosto de misturar o mate, eu gosto de misturar o chá verde, tá? Eu gosto porque ele é energético, mas poderia ter feito mesmo com chá de amora, não tem problema. Então, eu fervo a água e coloco a quantidade dos chás, tá bom? Daí eu desligo e coloco a quantidade de chás e cubro. Como eu fiz à noite, mas eu fiz antes de dormir, eu não tô fazendo na hora que eu tô indo dormir, eu faço ali umas 7 horas da noite. Então eu deixo esse chá e quanto mais tempo ele ficar na erva, mais forte ele vai ficar. E eu gosto de sabores fortes. Se você não gosta, fez o chá, deixa descansar 15 minutos, coa e já separa. Porque o que vai deixar ele muito forte é ele ficar dentro ali daquela erva, com aquela planta, tá? Eu gosto. Então o que eu faço? Eu deixo ali, eu faço chá, por exemplo, 7 horas da noite, tá? E aí tá com aquela erva ali na leiteira e tudo mais. Eu coloco na geladeira. No dia seguinte, eu fervo, coo e coloco aqui, ó, rapidinho na minha garrafa. Mas eu poderia fazer da maneira mais tradicional, onde você diminui muito a questão de toxinas, porque fica mais tempo na água, né? Mas principalmente a questão do sabor, né? Porque a quebra, então o sabor amarga muito as folhas. Então, se você não tá acostumada, não gosta... E aí vai ficar bem suave mesmo. Você vai deixar esse chá ferver. Ele ferveu ali uns 10, 15 minutos. Aí você vai... Não, desculpa. Você vai deixar a água ferver. Você vai desligar se ele não for de casca, ele for de folha. Você vai colocar 2 colheres de chá, tá bom? Você vai cobrir, ok? Esse chá. E você vai deixar descansar 15 minutos. Aí você vai coar e aí você guarda só essa água saborizada na geladeira no dia seguinte, tá bom? E aí, no dia seguinte, você coloca na sua garrafinha. Se você gostar dele quente, você esquenta. Se você não gostar dele quente, não se preocupa, você toma ele frio, tranquilo. Eu faço assim também com o chá da noite, porque pensa bem, eu preciso tomar, cada noite a gente toma, né, nos nossos rodízios que eu faço lá, nos grupos, essa semana, por exemplo, acho que é o chá de passiflora, mas eu tô tomando de melissa com mulungu, tá bom? Aí eu misturei os dois chás, e aí se eu fizer isso antes de dormir, gente, eu vou estar cansada, poxa, hoje mesmo eu tenho a mentoria com as meninas, 8 horas da noite, então eu tenho que estar muito disposta. Então assim, eu saio dali e eu não quero ver televisão depois que eu passo pela mentoria. Então isso pra mim é uma luta, porque quando eu trabalho até tarde, eu fico com a mente muito cansada. Então a televisão, ela me descansa. A televisão, mas é errado, ela me descansa. Então o que eu quero fazer? Eu quero ir pra lá, só que eu acordo acabada no dia seguinte, tá bom? Isso ocorre com qualquer uma de nós. Então o que eu estou fazendo? Eu deixo meu chá pronto, eu saio da mentoria super agitada, ou de consulta mesmo. Eu vou lá, pego o meu chá, vou lá pro ladinho da minha cama e pego um livro. Eu tô concentrada para ler naquele momento, eu vou ser sincera para vocês não, porque a minha mente está agitada. Mas eu estou me educando a não querer ir pra frente da TV. Porque naquele momento que eu tô na televisão, que ela tá me relaxando, eu acordo acabada no dia seguinte. Eu acordo muito cansada. Então, é um descanso momentâneo e que não me ajuda em nada. Na realidade, tira a minha disposição. Agora, mesmo sem sono, quando eu crio ali todo o meu ritual de colocar o meu chá da noite, tudo prontinho, certinho, levo o meu livro, vou pra cama e fico lendo, às vezes leva mais tempo, às vezes eu não consigo dormir meia hora, 40 minutos, às vezes leva 1h30, mas eu já estou desligando. Eu já estou desligando.
eu já estou me concentrando, eu já estou entrando na minha frequência do sono. Eu já comecei a fazer minha terapia do sono ali. Então, isso pra mim faz muito sentido e aí me motiva. Ontem eu trabalhei muito, muito, muito mesmo, tá? E aí eu já acordei muito cansada. E quando eu trabalho até muito tarde, eu acordo para o dia seguinte muito cansada. E aí eu já acordei muito cansada e desmotivada. Aí, imagina se eu tivesse visto TV. Aí que não ia ficar muito mais. Então eu tô criando esse ritual. Então assim, os chás, por que eu tô falando tudo isso? Eles podem ser feitos antes. Quando você tem tempo de fazer o chá. E aí você guarda esse chá e utiliza no momento que você precisa, no prazo de 24 horas, conservado na geladeira. Porque se você conserva ele fora da geladeira, mesmo em 24 horas, ele pode sim amargar. Várias perguntas foram feitas aqui, eu não consegui ver, tá? Alguém falou do chá de folha de casca de banana. Ó, hibisco escapim santo, ele é bem impotência, então tem que cuidar, tá bom? Alguém tem gengibre, tem pressão alta, se o chá de gengibre pode, normalmente a gente utiliza, tá bom? Normalmente eu não vejo problema nenhum. O chá de casca de banana, ele é um chá, na realidade casca não, um chá da banana, eu não faço da casca, poderia. Se você higienizar bem, ok, não tem problema. Eu acho mais fácil fazer da fruta. Quando você ferve a fruta, ela tem sabor adocicado. Então alguém colocou assim, eu tenho compulsão. Então quando a gente faz o chá da fruta, né, da banana mesmo, madura ali, e coloca um pouco de canela, como o sabor dela é adocicado e não precisa colocar açúcar, você diminui a vontade de comer doce. Então você emagrece. E terminando aqui, tá bom? O último tô cansada de beber água. Não quero chá, tô cansada de beber água. O que eu faço? Porque eu já tô enjoada. Saborize as suas águas. Então, você não precisa necessariamente fazer um chá, mas você pode saborizá-la. Então, você pode espremer um limão, espremer uma laranja, pode colocar pedaços de melão, de melancia, vai dar uma adocicada, de morango, de pepino. Normalmente, os sais minerais são liberados da fruta em torno de umas 2 a 3 horas depois, que você deixou essas frutas na água. Então, você tem aquela água saborizada bonita com melão, melancia, alecrim, você faz ali, aquela água saborizada. Quanto tempo eu posso beber? A partir de 30 minutos, o sabor em si já vai ter mudado, tá bom? Quanto mais tempo ficar, mais minerais vai ter sido extraído das frutas e vão conter ali na água. Então, você tem também ali uma água bem saborizada, fazendo todo o sentido. Então, usar água saborizada é bom, gente, é ótimo. Se você utiliza com uva passas, você tem mais ferro. Com ameixa seca, você tem o intestino que funciona melhor. Com tâmaras, aumenta muito a imunidade, ela é super energética. Fora que ela também tem bastante ferro, tá bom? Então, são frutas que vão te auxiliar. As frutas secas não podem ser adicionadas açúcar nela. Se for, não vai fazer sentido. Você vai colocar uma fruta que foi colocado açúcar ali, você vai tomar água com açúcar, e água com açúcar faz mal, tá bom? Então, assim, a gente pode utilizar as estratégias para você conseguir alcançar a quantidade de água. Então, são ingestão hídrica. E a última, que eu acho assim extremamente importante, se a gente está falando maneiras de utilizar a água para o processo de emagrecimento de forma mais rápida e de forma mais eficaz, é uma noite consciente. O que é uma noite consciente? Assim como você tem uma manhã que você acorda e já toma água, a sua noite ela tem que ser bem organizada, bem orquestrada. Então, o que nós realizamos? Vamos lá, antes de você dormir, ou seja, 3 horas, por volta de 3 horas antes de dormir, o certo já teria sido parar, né? Já não ter mais nenhum tipo de refeição. Então, assim, se eu for dormir às 10, que horas seria o meu jantar? Em torno das 6h30 para 7 horas eu já não tô mais nem comendo, tá bom? Então, de 2 a 3 horas. 3 excelente, não consegue, 2 horas e meia, tá bom? Então, não comer nada 3 horas antes de você dormir seria perfeito. A sua digestão seria ótima. Você teria uma melhor noite de sono, um emagrecimento mais eficaz. E aonde entra a água, tá bom? Nós vamos colocar água pós o seu período de jantar, 1 hora, 1 hora e meia depois. Vamos dizer que você jantou 6h30, 7h30, 8 horas. Eu quero ficar beliscando o que eu poderia, tomar água. Vai evitar muitas de vocês, eu sei que tem refluxo gastroesofágico, você tem refluxo de uma maneira geral, azia, gastrite e tal. Você vai evitar
você vai dar tempo pro seu organismo, seu estômago se recuperar, se restaurar, tá bom? E do que ficar socando comida o tempo todo. E você se alimentou bem durante o dia. Então, seria bem bacana você fazer o seguinte, vamos lá, seria bem bacana você fazer o seguinte, você se alimentar de forma eficaz até 3 horas antes, aí você se organizou, então agora, toda vez que você sentir fome, você vai ou para um copo de água com limão, ou um chazinho quente, não vai bebendo grandes quantidades de água antes de dormir, porque você vai ter que fazer muitas vezes xixi, tá bom? Mas, por exemplo, até alguns outros tipos de bebida. Então, eu gosto bem de cevada. Cevada é uma bebida bem gostosinha, ela é bem amarga, ela lembra também o café em relação a ser amargo. Mas ela é bem tranquila, assim, para beber. Então, eu ponho 2 colherzinhas de chá dela na água e eu tomo. Já me ajuda bastante diminuir essa crise, essa ansiedade eu ter que comer alguma coisa. Então, isso é muito legal. A gente pode utilizar essas estratégias de forma bem eficaz. Poderia ser cevada, mas poderia até misturar água com um pouquinho de leite vegetal. Não só leite vegetal, tá bom? Mas um pouquinho, tipo um leite de avelã. Então, seriam ótimos, tá? Como fonte também de uma água mais saborizada, beleza? E uma estratégia para você não comer nada depois que antes de você dormir. E algumas ainda assim poderiam utilizar um suco menos calórico, então um suco mais voltado para ser de folhas, porque quanto mais calórico, mais caloria eu vou ter à noite. Então, ao invés de você fazer um suco de frutas, você pode fazer um suco de folhas, ou colocar um pouquinho de suco de uva, que é uma fruta, mas uns 50 ml, coloca uns 150 de água, e aí sim, você vai ter um suco mais detox, porque você tem uma quantidade de suco de uva integral muito pequena em relação à água, e ainda você vai ter um ótimo amigo do seu coração. Ainda pode espremer um limão se quiser. Então, são sugestões, tá bom? Que fica aí e que vale a pena. Quem gosta de uma kombucha, tá bom? Também pode beber, então também vai fazer sentido. Um kefir, né? Então, também vai fazer sentido. Ok, pode ser o leite de gergelim. O gergelim preto, nós temos mais cálcio nele, tá? Então, é bem legal também. Bem, eu acho que hoje era o que eu poderia trazer para vocês dentro do tempo que nós temos aqui, tá? Mas eu espero que essas 8 formas de você conseguir um emagrecimento de forma mais eficaz tenha realmente feito sentido, tá? Que hoje o vídeo tenha feito sentido para vocês. Lembrando que é bom você ter uma rotina e um protocolo e um passo a passo e uma estratégia que isso se torne um estilo de vida. A gente trabalha muito com isso no Fitonutri, se torna um estilo de vida. E nós vamos ter 3 dias do desafio Desinflame o seu corpo, tá bom? Então, é desafio 3 dias, desinflame seu corpo, utilizando as plantas medicinais, tá? Então, se para você tá fazendo sentido, o que você vai fazer? Você vai lá na bio e você vai se inscrever, tá bom? Se inscreve. Você tem 2 maneiras de inscrições e eu acredito que você deveria fazer as 2. Uma é pelo e-mail, que vai ser importante eu ter o seu e-mail, porque você recebe bastante informações por lá, e o outro pelo WhatsApp. E essas 2 nós estamos trabalhando efetivamente para que nosso retorno para vocês seja mais eficaz dessa maneira, do que só responder pelo WhatsApp, porque não é fiável. A gente não consegue nem responder todos pelo Instagram, e nem responder todos pelo WhatsApp, mas com certeza, se você entra num grupo ou se você entra num processo de inscrição via e-mail, você tem a sua resposta e as suas dúvidas sanadas de uma forma muito mais eficaz, porque são planejadas. Então, você vai receber também. Então, eu espero que você participe. Conto com a sua participação lá, Conto com a sua participação. Tá bom? E a gente se vê. Obrigada, gente. Não deixam de seguir aqui o canal. E aproveitem e sigam também o YouTube. Eu estou deixando os vídeos cada vez melhores. As edições estão mais bacanas para te ajudar a alcançar o seu objetivo, que eu sei que é ter um estilo de vida saudável através dos remédios de Deus dados aí na natureza, tá bom? Utilizando as 3 maneiras mais eficazes. Primeiro, as nossas plantas medicinais que nós amamos, né? Depois, estratégias alimentares, entre elas o jejum intermitente. E, logicamente, para aquelas que precisam e desejam a própria suplementação após os 40. São as 3 estratégias bem organizadas, você vai perceber que a sua vida vai ser outra e você vai falar, nossa, eu prefiro viver assim, estou muito melhor. Tá bom? Obrigada, queridas. Que Deus abençoe vocês e tchau!